estamos passando em cima do rio Paraopeba, que em janeiro da dia 25. Que o que a Vale fez no Marinho é trazer destruição. Foi acidente, foi um crime, né? E esse crime precisa ser revisto e que os culpados sejam presos e que a gente continue em luta. Eu só queria que não desse um motivo por que isso é o nome do filho. Então a gente pede o apoio de toda a população para Vale nunca mais voltar a operar em Brumadinho, porque não pode matar as pessoas assim dessa forma e voltar a operar e continuar matando as pessoas como se nada tivesse acontecido. Não deixe aceitar que os sonhos deles que foram destruídos. Nossa, dá pra ver o tóxico da água, se liga. Ó. Eu tô tirando isso aqui, ó. Isso aqui é minério puro da Vale. Isso aqui que tava na barragem, sobrepôs toda essa casa, cachoeira, matou o rio Paraopeba, o córrego. Mariana, aconteceu e a gente não aprendeu nada. É a ganância onde você coloca o dinheiro acima das vidas. A gente é a natureza. A gente está se destruindo. Isso aqui nunca mais vai ser igual. As pessoas perderam seus sonhos, tudo que elas construíram. Daqui pra cá não tem nada, são quilômetros de extensão. Foi engolido pela lama da ganância. Você vê a força do rio Paraopeba. Um segundo, quanto leva de rejeito. Esse rejeito tá há 326 dias, exatamente hoje, espalhando todo dia poluição, tóxicos, minério, rio abaixo. Quantidade de cores que ele tem, ó. Essa aqui é o minério puro. Olha a cobertura que ele tem. Sem adicionar nada, aqui é só água. O solo brasileiro tem uma variedade tonal fantástica, né? Então, solo natural é pigmento natural, argiloso. Então o que a gente está fazendo é pegando a terra, a lama, adicionando água, peneirando duas vezes, uma mais grossa e uma peneira mais fina, até chegar na pigmentação pura, para daí adicionar base acrílica e produzir a própria tinta, né? Equilibrando, é uma tinta mais sustentável, né? Porque a tinta, qualquer tinta branca, colorida, é tóxica. Não é, a lama é tóxica, não, a tinta também é tóxica. Então fazer a própria tinta é um experimento, é um desafio. E a gente está fazendo agora numa escala grande para pintar um grande prédio de mais de 740 metros quadrados. A obra Operários da Tarsila, de 1933, é um símbolo aí do modernismo, de uma arte ativista, social, né, de retratar o povo brasileiro, suas diversidades. Então todos tons feitos com a lama. São 15 tons. E é engraçado que em outros países, um crime, uma tragédia como essa, teriam monumentos falando, homenagens. Aqui o Brasil é um país sem memória. A gente esquece de todas essas coisas que aconteceram. Cadê um monumento público
em homenagem a essas pessoas, como tem o Monumento dos Bandeirantes, né? Monumento às Bandeiras. Cadê a homenagem desses operários e operárias que foram assassinados? É uma grande homenagem para isso não cair no esquecimento, tanto os operários e operárias que foram vítimas, e também para qualquer trabalhador que se identifique com essa obra. Vários trabalhadores aqui, nordestinos, chineses, árabes, venezuelanos, bolivianos. Esse centro de São Paulo, ele é uma mixigenação de todas essas origens, né? Essas localidades que vêm buscar aqui oportunidade. Eu coloquei um megafone nessa obra como uma ideia de amplificar essas vozes. Por mais que eles são rostos em silêncio, é um protesto silencioso. Salve! É nóis, hein? É nóis! Então é legal você ver a reação do público, né? Que para, olha, reflete e fala onde estão as cores desse mural. Eu que pinto personagens sempre coloridos e tal, também foi um desafio de fazer essa cor. Então eu saí da minha zona de conforto, mas para fazer um trabalho que para mim faz sentido. Para mim a arte é isso, ela tem que ter um sentido, né? Ela não pode entrar no mesmo caminho capitalista que entra as outras coisas, senão ela se perde, né? A arte para mim ela tem sim uma função social, uma função de gerar reflexões, né? Além da dor de quem perdeu as pessoas e tal, existe uma diferença enorme para quem não encontrou ainda. Então, desde quando a gente comentou com os atingidos o que a gente ia fazer, tudo foi uma discussão para ver se poderíamos fazer, tratando com respeito. Isso na verdade é um rejeito, na verdade essa é a arma do crime, é o que jogou, é o que tem mais ali no rio Paraupeba e que continua poluindo. E a gente viu a Vale pegando minério de ferro, pegando essa lama e soltando no rio. Minério que a gente filtrou de 2 litros de lama da Vale. Vai fazer 365 dias. E até quando eles ficaram soltos? Por que tanta demora no processo em que não resta dúvidas do que eles cometeram? A Vale, ela continua usando os meios de comunicação de forma ainda maior, investindo mais dinheiro, ao invés de investir nas vidas. As pessoas estão sem água, as pessoas estão tendo seus espaços invadidos, as pessoas estão tendo as suas vidas invadidas, negadas aquilo que lhe é primário. E a Vale gastando dinheiro dizendo que a reparação está sendo feita. Não há reparação para as famílias que perderam suas joias, mas a forma de amenizar. E justiça, cadeia para os assassinos é um desses alentos, é um desses assassinos.